Olá, bom dia, tudo bem? Saindo de casa para ir para o trabalho. Quinta-feira, hoje, dia 10, se eu não me engano. E vocês? O que estão fazendo? Dormindo? Hoje eu vou falar para vocês da minha infância. Minha infância querida. Eu morava na zona norte de São Paulo. Eu fui uma menina, a segunda filha. Eu sei que eu era uma pessoa bem preocupada com os outros. Sempre fui preocupada com os outros, porque eu queria o bem-estar de todo mundo. Uma criança assim, ativa, bastante ativa. Eu corria, eu subia em árvore, eu brincava, eu nadava, eu remava. Nossa, eu aproveitei muito a minha infância. Não podia ver uma coisa assim acontecendo que eu não fosse ajudar, entendeu? Por exemplo, se eu tava numa roda e tivesse pessoas, adultos, eu sempre providenciava uma cadeira para essa pessoa, para ela sentar. Eu não conseguia ficar ali se eu não fizesse isso. Outra característica minha, assim, sempre fui uma pessoa que fala a verdade, não mentia. Não gostava de mentira, não sabia lidar com mentira, porque se eu mentisse, eu mesma acabaria me contradizendo. Socialmente, eu cumprimentava as pessoas, eu conversava com pessoas de todas as idades, sempre fui assim. Tanto é que quando eu casei, eu tinha uma amiga de 72 anos, eu adorava ela. Eu tinha várias conhecidas, mas amiga mesmo, amiga, eram as minhas duas primas mais novas, que eram a Lucy e a Dica. Olha os apelidos. Tinha amizade com a minha vizinha da frente. Tinha uma vizinha que até hoje ela é vizinha lá da casa que eu morei. Ah, essa aí é minha amiga até hoje. O apelido dela é Lola. Vamos fazer uma baliza hoje, eu reprovava. Eu sempre penso assim, Deus olha. A Lola tinha uma avó. E na época era a nossa vozona, porque ela era bem amiga, adorava criança. Fora isso, eu tinha as amigas da escola, né? E tinha as amigas do clube. A gente adorava, era lá que eu remava. A gente ia todo final de semana. Eu era muito nervosa, era muito prestativa. E eu fui crescendo assim. Na escola eu era assim, eu não era a líder, não me achava líder. Mas eu era popular, assim, eu era popular no sentido de todo mundo querer ser minha amiga, tá? Tive inimiga também, tive uma inimiga até fervorosa, não sei, eu não lembro a palavra agora. Eu tinha um rapaz que gostava de mim. Então uma vez até ela quis bater em mim. Uma das amigas que eu mais lembro, a Margeri, ela chegou até a me dar um anel de brilhante. E porque ela fazia muita coisa por mim que outras amigas não faziam. Por exemplo, na vez que essa menina quis bater em mim, ela ficou do meu lado. Mas ela era minha amigona. E eu tinha uma outra amiga chamada Terezinha. Essa acho que eu até falei dela num vídeo aí, porque a Terezinha era ótima. Então essas eram as minhas amigas que eram assim inseparáveis. No clube eu não vou lembrar o nome das amigas lá, tá? Ai, minha voz tá falhando já. Tem que ficar calma. Eu sou tão gozada e eu sou muito emotiva, então conforme eu vou contando as coisas do passado, me vem aquela emoção, então eu fico, muda o meu estado. E eu cresci em 3 irmãs, eu era essa menina e eu gostava de brincar muito, muito, muito. Então a minha infância ela foi vivida plenamente, ela foi vivida com essas amigas e eu não me arrependo de nada. É o seguinte, eu tinha uma vizinha que mudou nova lá para meu bairro. E ela tinha um molequinho, uma graça de criança. E ele era muito inteligente, sabe? Era uma criança muito... A gente percebia a diferença no desenvolvimento dele e dos outros, né? Eu era uma criança assim já, percebia essas coisas. Então um dia eu estava na janela, a ficava no primeiro andar. E eu olhava a rua toda, dos 2 lados, eu via a minha rua, eu adorava a minha casa. E eu morei numa casa rosa.
E dali eu via todas as minhas amigas, eu via se já tinha alguém lá para eu brincar. E esse dia eu estava em casa, que quando eu fazia os meus deveres da minha casa, várias crianças estavam juntas assim, saíram tudo correndo assim, e essa criança ficou para trás, ele chamava Wellington. Ele ficou para trás. Aí ele pega e vira para as outras crianças e fala: crianças, esperem por mim. Entenderam? Achei muito lindo. Acho que eu já era para ser professora, viu? Porque eu adorei a frase que ele falou. E lógico, ninguém esperou. E ele correu e caiu. E se machucou. Ele era muito branquinho, olho verdinho, sabe? Assim, então nossa, eu fiquei tão preocupada, desci correndo. Eu tava, acho que 5 segundos eu tava lá já acudindo o moleque. Então eu era assim, sabe? Comecei a procurar trabalho para mais ou menos uns 13 anos. Minha tia tinha uma loja pequena de armarinho, e eu ia lá à tarde ajudar. E eu ficava com a Lucy, que era a mãe dela que tinha essa loja. Então, comecei assim. Depois eu fui trabalhar em outra loja de armarinho também, outra loja. Com 17 anos eu saí mesmo para a rua. Falei: mãe, vou trabalhar em outro lugar. Aí eu fui trabalhar numa fábrica também de camisa. Eu trabalhava na loja da fábrica. Eu fui trabalhar em 2 outras lojas. Eu trabalhei numa loja de lã, que também tinha a parte de armarinho. E eu também fui uma criança da época que a gente era primário, ginásio, colégio e faculdade. Para eu passar da 4ª série para o ginásio, eu tive que prestar uma prova. Chamava prova de admissão. Encurtando a história, eu era essa criança, tá? A minha amiga, que a avó tinha um sítio, e lá a gente tinha um outro amigo. Ele era o Pelezinho. O apelido que deram para ele lá. E a gente brincava junto lá também. Eu sempre era rainha da primavera. Todo ano eu era rainha da primavera. E teve um ano que tinha aquele príncipe do Silvio Santos. Ele foi no meu colégio. E aí lá eu fiquei perto dele, ele me deu um beijo. Então eu era a rainha da primavera da minha sala e da escola, tá? E teve ano que eu não fui da escola, fui só da minha sala. Eu nunca conseguia deixar de ser, porque as minhas amigas, elas votavam em mim, não tinha jeito. E quando eu entrei para o ginásio, eu já tive outros amigos. E depois eu fiz o colégio. E no colégio eu tinha amigo homem. O Mangabeira, o Toshio. Tínhamos um grupo, e eu também vou colocar foto. As brincadeiras na época: pular corda, subir em árvore, brincar de cabra cega. A gente ia nesse sítio que eu falei e a gente ajudava a dona do sítio, entendeu? A gente ia buscar água, era tão divertido. A própria neta dela, sabe aqueles galões assim, onde a gente pega, põe, ainda usa para pôr leite nas fazendas? Esqueci como chama aquilo. É uma peça grande com uma alcinha assim, e a gente levava, ela queria que a gente trouxesse, imagina, a gente tinha 10, 12 anos, queria que a gente trouxesse aquele latão cheio de água, lá da mina, que a gente descia no meio do cafezal para chegar na mina. Então, as latas, os meus amigos, quando iam comigo, a turma toda lá, inclusive a neta dela, jogava aquilo, não carregava, jogava, era ladeira, eles jogavam. E aí aquilo ia pulando, cair, rodando, até chegar lá em certo lugar que parava, né? Aí quando a gente chegava naquele lugar que a lata parou, as crianças chutavam de novo, aí aquele corria, ia batendo, chegava lá, até chegar na mina. Gente, outra coisa que eu gostava muito era de brincar numa pedra que tinha lá, que a pedra era verde, de limo, porque descia uma canaleta de água, bem na pedra ela fazia essa canaleta assim, e aqui no meio descia a água. Então a gente sentava ali e escorregava e caía lá. Caía naquela parte que tipo piscina que aquilo formava, né? A gente era doidinha. A gente brincava no cipó também, que o Pelezinho pegava o cipó pra gente, porque tinha um cipó, mas a gente não conseguia pegar, ele ficava mais de 1 metro longe do barranco. Então, e a gente não podia soltar, porque senão caía embaixo lá a uma altura gigante. Nunca ninguém caiu que eu visse, mas dizem que o Pelezinho caiu. Então o Pelezinho pulava e agarrava no cipó e dava impulso para lá e para cá e trazia o cipó pro barranco.
E uma vez nós fomos de 2 pessoas e a menina que foi embaixo da outra não conseguia segurar o cipó, não tinha força para segurar o próprio peso. Mas ela não caiu não, tá? Porque o Pelezinho ficava lá no barranco, então quando a pessoa vinha, ele agarrava, sabe assim? Ele agarrava a pessoa e segurava. Ah, era muito divertido. Eu fui sozinha, eu não ia com outra pessoa não. Tinha medo da pessoa não conseguir cair, eu ficar com... né? Então eu fui. O que mais que a gente brincava? Deixa eu ver. Ah, eu brinquei muito quando eu tava sozinha, eu brincava muito com formiga. Então tinha formiga assim, que elas vão carregando a folha, aquela feirazinha de formiga, o que que eu fazia? Eu tirava a formiga da fila, punha ela lá atrás, no final da fila. Eu pegava na folhinha que ela tava carregando, tinha que andar tudo de novo, né? Olha que verdade, gente, juro, fiz isso. Eu fazia casinha, fazia piscina pra formiga. Eu fiz tudo de barro, sabe? Assim, montando. Foi muito divertido. Olha, eu tava lembrando agora há pouco no trabalho das minhas brincadeiras. Lembrei o nome de uma amiga, Expedita. Ela era muito minha amiga, a Expedita era muito minha amiga. Ela morava em frente à minha casa e o pai dela era jornaleiro. Ela me dava caderno ilustrado e propaganda. E tinha, no passado, eles colocavam muito propaganda de loja com a mulher vestida com roupa, assim, de corpo inteiro, as mulherzinhas. Então a gente recortava, isso a minha irmã mais velha também fazia junto comigo. A gente recortava e a gente brincava com essas bonequinhas, sabe? Brincava, a gente fazia fila, fazia desfile e conversava com as bonecas e levava as bonecas para passear e desenhava. E a gente também tinha ganho do meu pai um caderno para desenhar muito grande, a gente chamava de livrão. Era um caderno de capa dura, um livro que tinha as folhas brancas, em branco. E nós tínhamos ganho, acho que 3 cadernos desse. Então cada uma tinha um caderno lá em casa. E a gente desenhava. Então a minha irmã começou a desenhar um apartamento, assim, como a gente vê na planta. Desenhou um apartamento e aí a gente brincava com as bonequinhas, que entrava na sala, entrava no quarto, entrava, e começamos a desenhar e brincava. Ah, foi muito bom. Trouxe meu marido aqui no sacolão, levei no banco para pagar as contas, agora eu trouxe ele no sacolão. Eu ajudava muito meu pai, porque meu pai não teve filho homem, ele queria muito ter tido um filho homem, mas ele não teve, então ele achava que eu era o hominho da família e tudo que era coisa ele pedia para mim. E eu fazia, né? Porque meu pai, eu adorava meu pai. Ele já é falecido, mas eu não esqueço nunca meu pai. Bom, aí a minha mãe também, né? É padaria, açougue, farmácia, era eu. Porque as minhas irmãs, elas eram as 2 mais novas que eu, eram muito novas. A mais velha que eu era a mais velha que eu, entendeu? Então tinha que ser eu, a do meio. Eu ajudava a minha tia e eu ajudava a minha tia, não só a minha tia de ficar lá na loja dela, né? Eu ajudava também na casa dela, às vezes, na casa da minha prima também. Eu chegava lá, minha prima tinha 4 filhos na época, numa escadinha assim. Aí eu cuidava das crianças, aí depois eu limpava a casa, varria, limpava. Aí depois ela mandava bater um bolo, aí eu fazia as misturas, ela ia falando, põe 2 xícaras de farinha. Aí eu lá, põe X, põe Y, põe não sei o que, e eu ia pondo. Aí batia o bolo, aí ela pedia para reservar metade da massa, punha metade na forma, metade reservava. E fazia tudo, untava a forma, aquelas coisas todas. Aí separava metade da forma, ela mandava pôr chocolate. Aí punha chocolate, mexia e jogava. Aí fazia aqueles desenhos assim, sabe? Quando você vai jogando, você faz um zigue-zague assim. Aí, que bolo, gente. Putz, ali engraçado que era a minha prima que indicava, eu que batia, o bolo crescia. Eu hoje vou fazer o bolo, não cresce. Não sei o que é. Não sei. Quem souber, escreve aí pra mim, porque eu não sei. Se a pessoa mandar eu bater um bolo, ela falar tudo, eu bato e fica bom. É isso aí, né? Eu tinha loucura para querer aprender a dirigir, mas meu pai nunca deixou eu dirigir. Meu pai comprou carro, acho que eu tinha, sei lá, uns 15 anos. Eu tinha que tirar carta por minha conta e dirigir quando eu casei. Eu ganhei meu filho,
Ele era pequenininho, tinha acho que, sei lá, 3, 4 meses. Não, acho que mais um pouquinho, 6 meses mais ou menos. Eu entrei na autoescola, quando meu bebê tinha 6 meses. E aí eu levava o meu bebê na minha vizinha, que ela era muito querida, minha vizinha. Deixava, ela é minha vizinha até hoje. Aí deixava o meu bebê lá. Também posso colocar a foto dele aí, que ele era muito lindo, meu bebê. Aí deixava ele lá com ela e eu ia no autoescola dirigir lá até que eu tirei a carta. Eu tive muitas passagens na minha vida e o que eu quero contar para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, mas é isso. Eu acho que a minha infância foi bem diferente temos hoje. Os meus filhos tiveram infância diferente da minha. Eu não tive carro quando era adolescente. Tudo que eu quis, além do que os meus pais tinham a obrigação de me dar, eu conquistei. Então, eu era menina, tinha uns 17 anos quando eu entrei trabalhar mesmo, de trabalho de loja mesmo, e fui registrada e tudo. Eu tive um salário bom, primeiro salário bom, né? Aí eu tenho mania desde que meus filhos eram pequenininhos, eu brincava com eles, porque eu comprei, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei um violão, eu comprei um 3 em 1, que estava na época, tinha acabado de lançar esse equipamento 3 em 1. Eu comprei... Ai, meu Deus, a mulher vai bater. Eu comprei várias coisas. Ah, um radinho de pilha. Eu falo que eu comprei com o meu primeiro salário. Aí os meus filhos, né, eles sempre, ela comprou, tudo bem, comprou com o primeiro salário, tudo bem, tudo bem. Até que um dia meu filho, eu falei isso, meu filho já era moço, né, ele falou assim pra mim, mamãe, esse primeiro salário seu rendeu, hein? Não é legal? Eles não esqueceram, né? Que seus pais, não têm obrigação de te dar nada. Ele tem que te alimentar, tem que te dar roupa para vestir, escola, né? Escola pública, não é obrigada a dar escola particular. Escola pública. E as outras coisas que você quer, você tem que conquistar. Porque se você não conquistar, se você não comprar com o seu dinheiro, você não vai dar valor. Você vai achar que seu pai tem que te dar outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. E a vida não é assim. Certo? Tudo na minha casa era coisa para brincar. Então a gente brincava muito, quando chovia, por exemplo, a gente brincava dentro de casa. Então a minha mãe deixava a gente brincar com lençol, vai desfilar, aí fazia aquelas roupas, amarrava, dava as voltas com lençol assim, amarrava, brincava com isso. Quer dizer, porque olha bem, minha mãe tinha que segurar 4 mulheres dentro de casa, imagine. Tá certo que a minha irmãzinha era bem pequenininha na época. Eu mudei a posição da câmera para que vocês possam ver o meu colar que eu fiz há mais ou menos uns 20 anos atrás. Eu fiz esse colar, ele é bem levezinho, de papel machê, é uma flor. Depois eu coloco aí a receita de como faz. É feito com... Eu fiz com papel higiênico. Eu acho tão lindo ele, adoro. Só que eu deixo bem compridão, né? Eu deixo bem comprido. Um barbantinho. Mas agora para mostrar para vocês, eu coloquei assim. Para que vocês possam ver o meu colar. Desvirei. Então, gente, essa foi a minha infância, viu? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu completo. Obrigada por assistir. Dê um joinha, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, quem não é inscrito. Vai lá no meu blog fazer uma visitinha, me dá ideias, porque meu blog tá meio parado, que gostaria de ter ideias de botar ele para funcionar. E é isso, gente. Tchau, tchau.